E agora, a gente faz um novo alerta em relação à saúde, mas dessa vez sobre a baixa cobertura vacinal que trouxe um registro grave para o estado. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, houve um aumento de casos de tuberculose em crianças de 0 a 4 anos. E é sobre esse assunto que eu converso agora com o infectologista João Alves de Araújo, que é da Gerência de Vigilância Epidemiológica de Doenças Transmissíveis da Secretaria Estadual de Saúde. Bom dia, doutor, bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite, de estar aqui para discutir esse assunto relevante. Tuberculose. Quando a gente pensa em tuberculose, a gente dificilmente pensa em tuberculose em crianças, né? O que se deu? Qual foi o cenário que favoreceu para esse aumento no número de casos em crianças tão pequenas? Exato. Você foi bastante feliz ao afirmar que tuberculose não é uma doença prevalente em crianças. A tuberculose ocorre mais frequentemente em adultos jovens. Quando nós temos casos de tuberculose em crianças, significa que algo não está certo. E a gente tem que ir atrás para ver qual o problema ou os problemas que estão acontecendo. Então, habitualmente, nós temos adultos não diagnosticados transmitindo a tuberculose para crianças. E também nós podemos ter uma queda da cobertura vacinal da vacina BCG, que é a primeira vacina que a criança toma logo após o nascimento. E essa vacina é muito importante para que nós não tenhamos casos de tuberculose, principalmente tuberculose grave nas crianças. Esse é o principal papel da vacina. Então, ao identificar esse aumento de casos, o ano passado nós tivemos 14 casos, esse ano até julho já tivemos 6 casos. Isso significa que algo não vai bem e que nós temos que aumentar a cobertura vacinal no estado, que caiu. Nós sabemos que a cobertura vacinal de todas as vacinas no Brasil, infelizmente, essa cobertura caiu, mas nacionalmente a vacina para a tuberculose foi a vacina que se manteve em bons níveis. Ou seja, infelizmente, nós aqui em Goiás tivemos uma surpresa negativa que tivemos uma queda da cobertura vacinal para a tuberculose. E provavelmente isso está contribuindo para esse aumento de casos. Com certeza, são 6 casos, né? Você em casa pode imaginar que são 6 casos que são poucos, né? Se você pensar assim, em número é pouco, mas se você pensar que existe vacina, que existem adultos, como o doutor acabou de colocar, adultos não diagnosticados, ou seja, que estão transmitindo essa doença, que não estão em tratamento, porque eles não foram diagnosticados e nem notificados sobre isso, as chances desse número até triplicar são muito grandes, né? A chance de aumentar é grande. E você colocou algo muito importante. Goiás, no contexto brasileiro, é um dos estados que menos casos de tuberculose possui. Então, quando nós temos casos de tuberculose em criança, isso liga o alerta. Ou seja, nós temos poucos casos. Agora, quando começa a aparecer em criança, é porque algo não vai bem. Não vai bem. Então, isso leva a Secretaria Estadual de Saúde, as secretarias municipais, reforçarem as suas ações de vigilância, procurar os casos nos adultos e investigar as crianças, né? Principalmente essas crianças que convivem com os adultos doentes. E principalmente nesse período que a gente está falando, eu sempre começo o jornal falando aqui, doutor, sobre a umidade relativa do ar, porque o tempo seco, ele também favorece para a proliferação, para o aumento, na verdade, né? Não proliferação, para o aumento de casos de doenças nas vias respiratórias, né? Respiratórias, sem dúvida alguma. Esse tempo seco favorece, né? Apesar que a tuberculose ela tem um modo de transmissão bem específico. E eu queria que o senhor falasse sobre eles para a gente, por favor. Que é a forma transmissível da tuberculose é a tuberculose nos pulmões. Então, é aquela pessoa que tem tosse prolongada, habitualmente uma tosse com mais de 3 semanas, esse indivíduo é indivíduo foco para a gente
investigar a tuberculose. E essa tosse? Geralmente as mães, né, principalmente em casos de tosse em crianças, elas relatam sobre a tosse seca. Como que é essa tosse, geralmente? A criança, ela se constitui em um problema diagnóstico para os médicos, porque a criança, muitas vezes, ela não vai tossir de maneira eficiente e ela não vai conseguir eliminar a secreção respiratória, o escarro. O escarro é o principal elemento pelo qual a medicina faz o diagnóstico de tuberculose. Então, a tuberculose na criança, além de ser mais grave, eu tenho formas mais graves e o risco de morrer é maior, eu tenho essa dificuldade de fazer o diagnóstico, porque a criança não tem os sintomas comuns, né? Comuns, exatamente. Que a maioria dos adultos que geralmente apresentam. E nesses casos, dada essa dificuldade, o tratamento é similar, o tratamento é diferente, por se tratar de seres mais sensíveis, vamos dizer assim, né? Porque as crianças e os idosos, eles têm um perfil de paciente que tem uma tendência de evoluir negativamente muito fácil, né? Sim. O tratamento utiliza os mesmos medicamentos. Os mesmos medicamentos que o adulto usa, a criança também utilizará. São medicamentos fortes, né? Mas aí você vai ter o cálculo pelo peso das crianças. Então, o tratamento utiliza as mesmas drogas. Agora, dar medicamentos para a criança envolve uma maior dificuldade para os cuidadores, para a mãe, para os parentes e mesmo para o serviço de saúde, que necessariamente vai ter que acompanhar esse tratamento. O tratamento ele é diretamente observado pelo serviço de saúde. Então, tratar uma criança com tuberculose é mais complexo que um adulto. O adulto, ele voluntariamente toma medicação, a criança não. A criança vai ter que ser administrada a medicação para a criança. Então, tratar criança é mais complexo. E é uma doença que é grave, né? Tem tratamento, mas é uma doença grave. Sim. A criança com tuberculose, ela pode desenvolver o que nós chamamos de formas graves, que é a tuberculose na forma de meningite, é a meningite tuberculosa, e pode desenvolver o que a gente chama também de tuberculose disseminada. Vários órgãos no organismo com tuberculose. Essas duas formas de tuberculose, a meningite e a tuberculose disseminada, são as tuberculoses que mais matam. Então, a letalidade da tuberculose nas crianças é maior do que nos adultos. E como que as pessoas, os pais, os adultos que estão em casa podem ajudar a Secretaria de Saúde a controlar a disseminação dessa doença, a se prevenirem da tuberculose? Primeiro, é vacinar as crianças. A vacina protege contra as formas graves. Então, os pais têm que ter em mente que a criança até 5 anos, se ela não foi vacinada, ela tem que vacinar. É levar num posto de saúde para essa criança ser vacinada. Essa é a primeira medida. A segunda medida é ficar atento aos adultos, os adultos que possam estar doentes. Esse adulto que está tossindo há mais de 3 semanas. Então, esse adulto que está tossindo há mais de 3 semanas, ele pode ter tuberculose. E se ele tiver tuberculose, todos os seus familiares e principalmente as crianças devem ser examinadas. Toda criança com um quadro respiratório que não sara, que não cura, né, ela deveria ser investigada para a possibilidade de tuberculose. Com certeza. Então, assim, primeiro de tudo, é a vacinação, a higienização, usar máscaras também, se essa pessoa está tossindo há bastante tempo, não sabe se é uma tosse seca, uma tosse alérgica, né? Esse adulto principalmente, não sabe se é uma tosse seca, uma tosse alérgica, vale investigar, mas enquanto investiga, usa máscara perto das pessoas para não transmitir essas e outras doenças, né, para as pessoas. Essa foi uma das medidas que o Covid trouxe para a sociedade, né? De estar tossindo, use máscara, que outras sociedades já faziam isso, né? O Japão é um exemplo clássico. Sim. Então, qualquer pessoa que está tossindo, ele já põe a máscara e vai trabalhar de máscara e vai para a rua de máscara, né? Acho que várias pessoas já adquiriu essa cultura no nosso meio.
Pois é, porque é uma forma de respeito, gente. Usar a máscara é uma forma de respeito pela saúde dos outros, porque a gente não sabe que tipo de doenças, né, que as pessoas têm, que tipo de sensibilidades as pessoas têm. Às vezes você está do lado de uma pessoa, no ônibus mesmo, que ela está em tratamento de câncer, ela está em tratamento de alguma doença que deixa a imunidade dela mais baixa, e uma simples gripe, que para você podia ser uma simples gripe, para ela pode ser fatal. Então, o uso da máscara, ele é fundamental, uma forma de você demonstrar respeito pelo outro ser humano. E mais, a busca pela vacina, nosso país já foi exemplo em muitos casos de cobertura vacinal, de ter esse empenho com relação à vacina, e a gente não vai deixar uma doença como essa, que não tem prevalência aqui em Goiás, se espalhar dessa forma. A gente precisa procurar os postos de saúde, né, doutor? Exatamente, exatamente. Eu acho que essa é a mensagem principal que fica desse alerta feito pela Secretaria de Saúde, né? Identificar o problema e combatê-lo logo no início. Tá certo. Doutor, quero agradecer aqui a sua participação e as suas orientações sobre esse tema tão importante, né, que é a saúde da população e principalmente o controle dessa doença que não tem histórico de muitos casos aqui em Goiás. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui na TBC. Muito obrigada e bom dia para o senhor. Obrigado.